Palavra da Verdade, devocional de 20 de julho, nosso eterno refúgio. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, versos 1 e 2. Leia todo o Salmo. O Salmo 90 é atribuído a Moisés, homem de Deus. Pelo tema que domina a sua primeira parte, dos versos 2 a 11, podemos deduzir que foi composto na velhice do servo de Deus, possivelmente às portas da morte. Quando um homem se aproxima do fim, a vida costuma passar como um filme na sua mente. Pense no turbilhão de sentimentos a brotar no coração de Moisés naquele momento. Podemos imaginar pelo menos 3 cenas desse filme que foram fatores de insegurança, frustração e tristeza àquela altura da sua vida. Primeiro, praticamente toda a geração que saíra do Egito havia morrido no deserto, e uma nova assumia o desafio de entrar na terra. Seus irmãos e cooperadores no seu ministério, Miriam e Arão, já haviam morrido, assim como a maioria dos anciãos e dos capitães do povo. Por sua incredulidade e desobediência, toda aquela geração ficou prostrada no deserto, exceto Josué e Calebe, conforme Números 13 e 14. Não é sem razão que Moisés reflita sobre o caráter passageiro da vida e sobre o cumprimento da sentença divina contra o pecado, como ele testemunha no verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. E passa a considerar nos versículos seguintes como a eternidade de Deus confronta a nossa transitoriedade. Em segundo lugar, ele mesmo, Moisés, sabia que depois de tantas lutas, dores e desafios, por causa de um único deslize na caminhada, não entraria na terra do descanso, conforme Números 20, de 2 a 15. Sabemos que era isto que Canaã representava para os filhos de Israel: descanso, estabilidade, uma morada. Mas depois de 40 anos pastoreando o povo de Deus e suportando as suas murmurações, Moisés morreria antes da entrada. Ele chegou a implorar para que lhe fosse permitido entrar, mas a resposta foi um não categórico, como ele testemunha em Deuteronômio 3, de 23 a 26. Teria de se contentar em contemplar a terra de cima do monte, onde morreria, conforme Deuteronômio 34, de 1 a 5. E como se tudo aquilo não bastasse, Deus lhe revela um futuro nada promissor. Aquela nova geração também se desviaria e quebraria a aliança após sua morte, ou seja, aparentemente não haveria muitos frutos do seu pastoreio, conforme o Senhor lhe revela em Deuteronômio 31, de 16 a 18. Por isso é que o servo de Deus reflete sobre como a santidade divina confronta a nossa pecaminosidade, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, constata ele nos versos 7 a 9. Portanto, ao contrário do que gostaria qualquer pastor do rebanho de Deus ao fim de seu ministério, Moisés terminava sua jornada em circunstâncias nada confortáveis. Que segurança alguém poderia experimentar em uma situação tão adversa? Que senso de realização haveria para um pastor cujo rebanho, em sua maioria, ficou prostrado no meio do caminho? Que alegria poderia sentir o coração diante da revelação de um futuro tão sombrio? A resposta a essas perguntas seria desanimadora se a segurança, a alegria e a esperança de Moisés estivessem nas circunstâncias externas ou mesmo nas suas próprias virtudes. Contudo, sua primeira declaração no Salmo resume a verdade que fazia toda a diferença para ele. O Deus eterno, e não a terra, era a sua habitação segura. A palavra refúgio em nosso texto pode ser traduzida por morada, como traz a tradução brasileira. Tendo como contexto a transitoriedade das gerações, Moisés reconhece que o Senhor é o seu verdadeiro descanso, a verdadeira segurança do crente em meio às incertezas, frustrações e tristezas da vida. Diante da transitoriedade da sua vida, aqueles que com Deus têm comunhão
descobrem nele o refúgio seguro. Em suas angústias, eles podem clamar por sua instrução, compaixão, por sua glória e por sua graça. O Deus que se revelou a Moisés é o mesmo que nos prometeu, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, em Mateus 28, 20b. Crente, ainda que laços de morte o cerquem, ainda que torrentes de impiedade lhe imponham terror, ainda que cadeias infernais o venham a cingir, ainda que tramas de morte o surpreendam, não se desespere. O Deus eterno é a sua habitação. Ele é o refúgio seguro do seu povo de geração a geração. Faça da sua angústia um combustível para a sua oração. Grite por socorro ao seu Deus. Se a tragédia lhe abateu as forças, ele quebrantou a alma, isto não significa que Deus está distante. O contrário é que é verdade, pois como está escrito no Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Em todas as gerações, aqueles que por meio de Cristo se achegam a Deus hão de testemunhar: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E somente Tu podes ser a nossa segurança, pois antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.